Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de João. A gente já leu um pedaço do texto que eu gostaria de ler, vou ler um pouco mais à frente. O irmão Adailson disse que eu ia pregar 1h30, geralmente eu não passo de meia hora, né? Só na meia hora. Mas eu gostaria que você prestasse um pouco atenção, né, nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco, né? O nosso texto, né, João capítulo 8, vai ser em duas porções, vai ser 8 de 19 a 20, e a partir do verso 33 ao 47. Mas eu gostaria de fazer um breve comentário do que antecede a esse texto, né? Lá no capítulo 5, Jesus ele cura um paralítico. Lembra aquele paralítico lá no tanque de Betesda? Ele está lá à beira do tanque e ele está há muito tempo ali esperando o momento que acreditava-se que vez em quando um anjo descia, mexia a água do tanque e o primeiro que entrasse ali seria curado. Havia o pessoal lá em Jerusalém acreditavam nisso. E Jesus está indo lá e vê aquele paralítico lá à beira do tanque. E ele pergunta: você quer ficação? Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me coloque lá na hora que a água é mexida. Então sempre vai um antes de mim e eu não, de sorte que eu não consigo entrar. Então Jesus ele cura aquele paralítico. Ele cura aquele paralítico e diz: olha, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. E o dia que Jesus fez esse milagre, realizou esse milagre, era um sábado. E então os fariseus, os judeus, quando viram aquele paralítico carregando a sua cama, por quê? Não é lícito você caminhar. Aliás, não era mais paralítico, agora já estava curado. Ei, não é lícito você carregar essa cama. Hoje é sábado. E ele diz: o mesmo homem, né, o mesmo que me curou, foi o que disse: pega o teu leito e vai para a tua casa. Então os judeus, né, os fariseus principalmente, a liderança religiosa, eles não gostavam, né, ficaram com muita raiva do Senhor Jesus, porque ele fazia isso no sábado. Eles ficavam com raiva e eles estavam a ponto de querer matá-lo. Então Jesus estava fazendo aqueles milagres, operando aqueles milagres, e eles estavam querendo matar. Então depois disso, Jesus ele concentra mais o seu ministério, passa a concentrar mais o seu ministério na Galileia. Ele vai para a Galileia e fica lá por algum tempo, né, em função os judeus procuravam matá-lo. O texto de João vai dizer isso. Só que, por ocasião da festa dos tabernáculos, Jesus vai novamente a Jerusalém, né, vai lá, e a partir do capítulo 8, né, que começa com aquele episódio da mulher adúltera, e a partir do verso 12, começa uma discussão, né, na verdade, né, Jesus ele começa o seu discurso, e eu digo uma discussão mesmo porque foi uma discussão acalorada, né, entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus, inclusive, vai terminar lá no verso 59, se não me engano, os judeus querendo pegar em pedras para jogar, né, para apedrejar Jesus. Então foi um discurso muito forte, muito contundente da parte de Jesus, né? E Jesus, ele vai, nesse texto que nós vamos ler, ele vai abordar alguns assuntos bem interessantes, né? Quando Jesus começa a dizer, né, começa a afirmar que é a luz do mundo, os fariseus, eles dizem: olha, o teu testemunho não é verdadeiro, porque tu estás testificando de ti mesmo. E Jesus ele contra-argumenta dizendo que, olha,
o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. E vocês não sabem nem de onde eu venho, nem para onde vou. E depois ele volta a dizer que eu afirmo, né, que o meu testemunho é verdadeiro, né, porque eu testifico de mim e o meu Pai, né, também testifica de mim, testifica a meu respeito. E na vossa lei diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Inclusive, né, na lei de Moisés, ninguém poderia ser condenado se tivesse apenas uma testemunha, né? Agora, se tivesse duas testemunhas, poderia ser aplicada a pena. Então, Jesus está falando que o meu testemunho é verdadeiro, que duas pessoas estão testificando. Eu testifico de mim e o meu Pai também testifica a meu respeito. Dito isso, né, os fariseus lhes perguntam: onde é que está o teu Pai? Né? Aonde está o teu Pai? E aí, irmãos, Jesus faz algumas revelações interessantes, umas revelações bem contundentes nesse texto, que vai deixar os fariseus muito irritados, vai deixar eles muito zangados. E a gente, né, eu quero considerar dessas revelações que o Senhor Jesus usa nesse texto, eu quero comentar 4 delas, né? 4 revelações importantes, interessantes, que fazem com que os fariseus fiquem muito zangados com Jesus. Os fariseus, irmãos, eles tinham uma certa concepção a respeito da vida, né? Então tudo estava dentro de dentro de um quadrado bem composto, ou seja, os seus conceitos já estavam bem colocados, então nada poderia fugir daquilo ali que eles não aceitavam. Mas é interessante considerarmos o que o Senhor Jesus vai dizer a respeito de tudo isso. Vamos ler o texto, João 8, 19 a 20, e depois a gente vai passar para o 33 ao 47. E para a gente economizar um pouco do tempo, mas eu gostaria que depois você pode ler em casa o texto. É um texto muito bom, um texto muito que elucida muita coisa, e é importante, né, para você pegar um contexto maior a respeito do que nós estamos falando aqui. João 8,19. A gente já leu aquele texto que o irmão Adailson leu aí na tela, né, que foi do 14 ao 18. Agora a gente vai ler o 19 até o 20. Disseram, pois, aqui no caso são os fariseus: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. A partir do verso 33. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, vós fazeis o que viste junto a vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis,
pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela leitura da Tua palavra, pela instrução que ela traz à nossa vida, pelo conforto que ela traz ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos revelou Jesus, e Ele nos revela a Teu respeito. Meu Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar mais e mais das Tuas verdades, e que venhamos vivenciá-las no nosso dia a dia. Te peço isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, como nós dissemos, nesse texto Jesus faz algumas revelações, nessa discussão que ele está tendo com os fariseus, com os judeus. E a primeira revelação que eu gostaria de considerar, nessa noite, e que Jesus faz aos fariseus, Jesus revela a eles que eles não conhecem a Deus. Olha o verso 19, onde ele diz, quando eles perguntam, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Então Jesus ele faz essa afirmação para os fariseus. Como eu disse antes, os fariseus eles tinham tudo bem definido na sua mente, no seu entendimento. E o interessante aqui, irmãos, que os fariseus, eles eram era uma seita religiosa que tinham a Bíblia, eles acreditavam em Deus, eles imaginavam, como nós vamos ver aqui, que estavam servindo a Deus, E quando Jesus faz essa declaração, certamente porque Jesus e os fariseus aparentemente estão falando da mesma pessoa, Jesus está falando do Pai, embora os fariseus não acreditassem que Deus fosse o Pai de Jesus, ou seja, é como se Jesus estivesse se elevando à categoria de Deus, se fazendo igual a Deus. Esse era um outro tópico que fazia com que os fariseus tivessem raiva do Senhor Jesus, porque Jesus se fazia Deus, eles achavam que era uma blasfêmia. Mas Jesus ele diz, olha, vocês não conhecem a Deus. Se vocês, quando eles pedem, mostra-nos o Pai, Jesus diz, se vocês conhecessem a mim, certamente conheceríeis ao meu Pai. Os fariseus, eles imaginavam estar servindo a Deus, imaginavam ter essa dependência plena de Deus, estava dentro da vontade de Deus. Mas quando Jesus começa a confrontá-los, mostra que eles tinham um total desconhecimento da pessoa de Deus. E eu acho interessante, meus irmãos, aqui a forma como Jesus aqui ele aborda esse tema. O Pai me enviou, o Pai está comigo, o Pai não me deixa só. Se você ler o capítulo 8 de João, vai ver sempre essas colocações. E demonstra que Jesus ele tem um relacionamento muito próximo com esse Pai, Demonstra uma intimidade relacional. Ao passo que os fariseus demonstram assim Deus assim, algo bem distante, algo bem distante. Então Jesus diz, olha, vocês não conhecem a Deus. Quando nós olhamos para
algumas pessoas, né? Existem algumas maneiras, né, que nós conhecemos outras pessoas. Quando a gente olha para né, por exemplo, a aparência física, né? Quando a gente olha para um indiano, né, para um chinês, né, você olha e vê pela aparência que não é alguém aqui da nossa nacionalidade, é um estrangeiro, né? Quando a gente ouve as pessoas às vezes falar, né, o sotaque, os dialetos já indicam que as pessoas são de ambientes diferentes, de locais diferentes, né? Uma certa vez aconteceu algo bem interessante, né, comigo. Lá em Pilão Arcado, quando era pequeno, a tia Jardilina, ela tinha umas netas que moravam aqui em Juazeiro. Ela tinha uma filha e tinha umas netas que moravam aqui em Juazeiro, e durante as férias elas iam passar lá em Pilão Arcado, passavam um tempo lá, e eu conheci as meninas. O interessante, passado algum tempo, eu vim para cá, para Juazeiro, com certeza mais de 20 anos, né? mais de 20 anos. Aí eu fui buscar, uma certa vez, o Mateus, lá no Paulo VI, lá na escola. E quando o Mateus, antes do Mateus sair, tinha outros alunos ali na frente. E eu vi uma garotinha também. Rapaz, é interessante. Como aquilo, a fisionomia daquela menina me remeteu lá ao passado, né? Aí eu cheguei perto e perguntei: você é bisneta de tia Jardilina, lá de Pilão Arcado? E ela confirmou que sim, né? Eu nunca tinha visto, mas a semelhança, né, a aparência era a mesma da neta da tia Jardilina há 20 anos atrás, muito parecida, muito parecida. Então, geralmente, a gente não precisa. Às vezes, eu creio que já aconteceu também com você, né? Você vai andando na rua, vê alguém e diz: olha, isso aqui parece com fulano, parece com cicrano. Então, há essas características que faz com que nós conheçamos uma pessoa, né? Façamos uma relação de uma pessoa com outra. E outra maneira que nós podemos reconhecer, né, uma pessoa, são por meio das obras, né? Alguém que reproduz as obras de um outro, né? Jesus, ele disse: vocês não conhecem a mim, não podem conhecer a meu Pai. Meus irmãos, olha, Jesus, lá no mesmo livro de João, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte, veja lá comigo, João 1:18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus, ele é uma maneira de revelar, né, de nós conhecermos Deus. Jesus, ele revela o Pai. E o interessante é que aquelas pessoas, os fariseus, eles conheciam as Escrituras, e esperavam que Jesus, ele se manifestasse, que ele se revelasse. Eles estavam esperando o Messias, e o Messias chega, e eles não aceitam o Messias. Por quê? Aquilo que eu falei, eles já tinham delimitado, né, o seu espaço, né, Jesus, talvez se Jesus, aqui eu estou especulando, talvez se Jesus chegasse fazendo aprovação para o estilo de vida, para a maneira deles, como eles agiam, certamente eles até dessem uma certa credibilidade ao Senhor Jesus. Mas a verdade, irmãos, que os fariseus foram um dos grupos que mais o Senhor Jesus bateu de frente, porque eles não andavam de acordo com a palavra de Deus. Eles não andavam de acordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: olha, se vocês crescem em Moisés, no capítulo 5 vai dizer isso, vocês também aceitariam o meu testemunho, vocês creriam em mim. Moisés, ele disse: olha, Deus, ele vai levantar dentre vós um profeta semelhante a mim, e a esse profeta vocês vão ouvir. Aquela alma que não ouvir esse profeta será exterminada. Jesus estava dizendo
que aquele texto estava falando a respeito dele. Verso 39, o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus fala isso. E meus irmãos, as obras que Jesus fazia, elas, pode ter certeza, autenticava com certeza a origem do Senhor Jesus. Ressuscitar um morto de 4 dias, como ele fez com Lázaro, abrir os olhos a um cego de nascença, e isso era notório, todo mundo via isso. Curar o paralítico, embora eles estavam preocupados mais com o sábado do que com a própria vida do paralítico. Então nós vemos que os sinais, os milagres, eles tiveram o seu lugar, a sua função de autenticar o profeta, aquele que vinha da parte de Deus, porque ninguém fazia o que Jesus fez. Ninguém fazia o que o Senhor Jesus fez. Se você observar lá no capítulo 3 de João, é interessante, quando Nicodemos chega para o Senhor Jesus, olha o que é que ele diz. Quando Nicodemos chega para Jesus, no capítulo 3 e verso 2, Nicodemos era um fariseu e era um mestre lá em Israel. Ele foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos, ele era um fariseu. Quando ele diz, nós conhecemos, né, nós sabemos, com certeza, ele está por trás, né, dizendo, o grupo, os fariseus, eles conheciam que ninguém podia fazer aqueles sinais que Jesus fazia, se Deus não estivesse com eles. Mas olha, irmãos, é interessante, né, no caso, os fariseus, as pessoas reconhecendo, né, o que o Senhor Jesus fazia, mas mesmo assim endureceram o coração e não aceitaram o testemunho de Jesus. Se você observar lá no capítulo 9 de João, quando Jesus ele abre os olhos ao cego de nascença, né, aquele cego, e o cego ele é confrontado diversas vezes, e aí eles passam do cego e vão confrontar os pais do cego, lá no versículo 22, diz, olha, esse é o teu filho que nasceu cego? Os pais dele dizem, olha, nós sabemos que esse é o nosso filho, e sabemos que ele nasceu cego, agora, quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Ele tem idade, pergunta a ele, que ele responde por ele. E o texto termina dizendo, João diz, eles falaram assim, porque os judeus já tinham deliberado, já tinham decidido que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, era para ser expulso da sinagoga. Então, irmãos, eles se tornaram pessoas endurecidas, eles endureceram o seu coração para não aceitar o testemunho de Jesus, ou seja, deliberadamente eles não quiseram aceitar o testemunho de Jesus. Então, essa foi uma revelação que o Senhor Jesus fez, que Jesus fez para eles, vocês não conhecem a mim, então não podem conhecer a Deus. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui, né, que foi a dureza do coração deles, né, que não permitiu que eles tivessem essa intimidade com o Senhor Jesus, que não tivesse essa aproximação, que não aceitasse o testemunho de Jesus. E nós, né, como andamos nós? Será que nós, de fato, conhecemos a Deus? Será que nós temos nos aproximado da maneira como Deus quer que nós nos aproximemos? Nós sabemos que Jesus é uma das maneiras pela qual Deus se manifesta, Deus se revela ao homem. Nós também sabemos que as Escrituras, a sua revelação é especial. Como é que nós tratamos as Escrituras?
a gente vive dias onde as pessoas elas gastam mais tempo nas mídias sociais, né, na internet, e não tem esse hábito de ler a palavra de Deus. Tem pessoas que passam 2, 3, 4 horas na internet, no WhatsApp, Facebook, mas não consegue ler 1, 2, 3 capítulos da palavra de Deus por dia. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos expor à palavra de Deus, para que ela é a palavra de Deus que molda a nossa vida, molda o nosso ser. Então, aqueles homens, eles pensavam conhecer a Deus, mas Jesus diz: vocês não conhecem a Deus. Então, essa foi uma revelação que o Senhor Jesus, que Jesus fez àqueles homens. Eu acho interessante um versículo lá no verso 47, quando Jesus vai terminar aliás, está no meio, quase terminando o seu discurso com os fariseus. Ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Outra revelação que Jesus faz, né, quando Jesus dizem que eles não conhecem a Deus, eles apelam, né, para a sua filiação, né, da promessa. Aí Jesus diz, olha, veja o verso 39 ao 41, abre a sua Bíblia para o verso, vá mais à frente para o verso 39 a 41. No verso 38, Jesus diz: olha, eu falo do que vi junto de meu Pai, vós fazeis o que viste junto de vosso Pai. Aí eles se sentem incomodados com essa colocação de Jesus, e dizem, responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Quando eles estavam dizendo, ao dizer que eram filhos de Abraão, irmãos, eles estavam dizendo que eram filhos da promessa, a descendência da promessa. Deus, ele chama Abraão lá no capítulo 12, né, de Gênesis, e faz promessas maravilhosas a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, né? E diz todas aquelas bênçãos, né, sobre Abraão. E Deus, ele tinha uma aliança de fato com os descendentes de Abraão, né? Mas é interessante, irmãos, que Jesus, quando eles apelam, olha, nós somos os descendentes da promessa, Jesus, ele faz uma colocação bem interessante. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Ou seja, havia uma incoerência entre as obras de Abraão e as obras daqueles homens ali que estavam diante de Jesus. Havia uma incoerência, porque Abraão agiu de um jeito, teve uma atitude diante da mensagem que ouviu de Deus. Já os fariseus estavam tendo uma outra atitude. Os fariseus estavam querendo matar Jesus. A gente observa, né, vários eventos na vida de Abraão, né, que demonstra a fé que esse homem tinha em Deus, né. Ele estava em Ur da Caldeia, lá onde hoje é mais ou menos a terra do Iraque, e ele é chamado, né, por Deus para sair de lá. E a Bíblia fala que ele saiu em obediência a Deus. Ele não sabia. Deus disse: olha, eu vou mostrar a terra para você. Você vai para onde eu te mandar. E Abraão vai em direção àquele lugar que Deus tinha determinado por ele, né? Será que nós iríamos, né? Será que nós atenderíamos se nós ouvíssemos um chamado dessa natureza? A pessoa está bem estabelecida lá no seu local, né, com suas posses, né, seus animais, sua família. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão simplesmente obedece.
Abraão vai, estabelece na terra de Canaã. Deus, ele mostra para ele, né? Deus mostra para ele toda aquela terra, né? Toda aquela região, né? Toda aquela região e diz, olha, essa terra aqui, né, que hoje é uma terra, ainda hoje é uma terra disputada, né, por palestinos e israelenses, né? Mas Deus tinha dado a Abraão. Então Deus disse, olha, eu vou te dar essa terra aqui para a tua descendência. E a gente lembra que essa promessa foi dada e Abraão não tinha filhos, né? Abraão não tinha filhos. Mas Deus, ele cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa e ele teve um filho, teve Isaac, depois Isaac teve Jacó e vários, as tribos de Israel que nós conhecemos. Abraão também, irmãos, ele lutou guerras, né, com um exército diminuto, 300 e poucos homens nascidos na sua casa. Ele alugou mais outros homens lá próximo e foram atrás de uns reis, 5 reis que tinham acabado de guerrear e levado os reféns na cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló, que era sobrinho de Abraão, morava ali perto, levou. E Abraão foi lá e obteve êxito. Ele conseguiu uma vitória porque ele confiou em Deus. Deus o abençoou e ele teve êxito. Ele foi vitorioso naquela luta, naquele confronto. Outra atitude que demonstra a fé de Abraão é que ele estava disposto a sacrificar o seu filho quando Deus pediu. E lá em Hebreus vai dizer que Abraão, ele foi sem hesitar, porque cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho, né? Então Abraão, ele foi um homem de fé, né? Um homem de fé. Então aqueles judeus, aqueles fariseus disseram, olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da aliança, nós somos filhos da promessa, né? Mas Jesus, ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Em uma ocasião, lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão está já bem velho, né? Ainda não tem o Isaac, mas Deus chama Abraão lá para fora e diz, olha para o céu, conta as estrelas, olha para as estrelas, conta elas, se você consegue contar. A tua descendência, ela vai ser dessa forma. Se alguém puder contar, né, as estrelas, poderá contar a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi lhe atribuído como justiça. Ou seja, Abraão creu, exerceu fé plena em Deus, convicção, confiança. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus queria dizer, né, é dito lá em Gálatas e em Romanos. O apóstolo Paulo fala lá na frente que os da fé é que são descendências de Abraão, e não a biologia, a genética. Inclusive o próprio Jesus, ele reconhece que aqueles homens, eles são descendência biológica de Abraão, né? Mas se aqueles homens, eles não exerceram, eles não tiveram a fé que Abraão teve. Eu gostaria que um irmão abrisse a sua Bíblia e lesse em voz bem alta o capítulo 3 de Gálatas, versos 7, 8, 14. Irmão Douglas, leia bem alto. Gálatas 3, 7, 8 e 14 e o 29. 4 versículos. 7, 8, 14 e 29. O 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Obrigado, irmão. Então, quando Abraão recebeu aquela bênção, ele disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, graças a Deus, irmãos, por causa do Senhor Jesus,
eu e você, nós também estamos incluídos nessas preciosas promessas ditas lá no livro de Gênesis. Amém? Deus seja louvado. Então, nós vemos aí que aqueles homens, a descendência de Abraão, que o Senhor Jesus estava falando, se referindo, e que fazia com que aqueles homens fizessem obras que não agradavam a Deus, né? Era algo espiritual. Eles não tinham a fé que Abraão teve, eles não acreditaram da maneira como Abraão acreditou, eles não aceitaram o testemunho de Jesus. Então, meus irmãos, as nossas obras, né, elas são frutos da nossa fé, elas revelam quem nós somos. Por isso nós devemos guardar, né, os nossos corações. Se não me engano, em Provérbios diz que tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, meus irmãos, nós precisamos avaliar as nossas vidas. Aqueles homens, eles estavam pensando que eram filhos de Abraão. E olha, eles nem conheciam a Deus, de acordo com o Senhor, como Jesus está falando. Eles não conheciam a Deus, eles não eram filhos de Abraão, porque não praticavam as obras de Abraão, né? E nós precisamos entender isso, né? A nossa vida, Jesus Cristo, Ele nos salvou para as boas obras. As nossas obras, elas testificam, embora elas não sejam eficientes para nos salvar, mas elas testificam a respeito da nossa fé. Deus, né, Jesus, Ele nos salvou para as boas obras, para que nós glorifiquemos a Deus por meio das nossas obras. Então nós devemos guardar os nossos corações, viver diante de Deus uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, em seguida, aqueles homens, mais uma vez, apelam, quando Jesus fala lá no verso 41, né? Quando Jesus, mais uma vez, é interessante que Jesus, ele provoca, né? ele faz uma afirmação que os fariseus se sentem provocados. Primeiro, lá no 38, ele disse que fazia o que tinha visto junto do Pai, que era Deus, e disse que os fariseus faziam o que também viram junto ao Pai, só que ele não diz quem é esse Pai. E aí eles dizem, não, nosso Pai é Abraão. Já no verso 41, Jesus diz, vós fazeis as obras do vosso Pai. Depois diz, vocês estão querendo me matar, porque eu falei as coisas que vi junto de Deus, né? Então vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então Jesus, ele contesta a afirmação dos fariseus, quando eles dizem que são filhos de Deus, né? Interessante, né? Jesus, ele tem a convicção, né? Ele diz, eu vim de Deus, eu saí de Deus, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Vós não sabeis nem de onde venho, nem para onde vou, né? Jesus estava se referindo a Deus. Os fariseus também estavam se referindo a Deus, mas eles não conheciam a Deus, eles não eram descendência de Abraão. Eles, segundo Jesus diz, olha, eles não são filhos de Deus. E porque o contra-argumento de Jesus é, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então Jesus, ele diz, olha, vocês, se fossem de Deus, se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente vocês me amariam, mas vocês
querem me matar, né? Estão fazendo a obra do Pai de vocês. Então, a falta de amor era uma evidência daqueles homens de que eles não procediam de Deus, né? Jesus, né? É interessante que essa afirmação de Jesus, ela é coerente. Jesus disse: toda casa dividida contra si mesmo, isso em uma ocasião ele disse, toda casa dividida contra si mesmo, ela não prevalece, ela cai, ela implode, né? Imagina só, se Jesus vem, se eles são filhos de Deus, se Jesus é da parte de Deus, é para estar unidos, né? Inclusive, meus irmãos, essa é Jesus, ele nos seus ensinos, ele diz, uma das maneiras que faz com que mostra que nós somos discípulos de Cristo, é quando nós nos amamos uns aos outros. O amor, ele procede de Deus, ele vem de Deus. Então a Bíblia diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Deus é amor. Então uma das evidências de que nós somos de Deus, é um coração cheio de amor, né? Amor ao próximo, interessante, que é um amor, inclusive até para os próprios inimigos. Jesus, ele demonstrou esse amor pelos inimigos, imagina só, pelos nossos irmãos. Então nós precisamos entender que Deus, ele nos ama, ele quer que nós amemos uns aos outros. Então uma das evidências daqueles homens, eles não procediam de Deus, é que eles não amavam o Senhor Jesus, eles não aceitavam o Senhor Jesus, e ele não estava, ele pelo contrário, estavam querendo matar Jesus. Então já pensou você, um exército vai lutar contra o inimigo, e de repente ele começa a matar os seus próprios capitães, né? os seus próprios guerreiros, os seus próprios soldados. Não pode, há uma incoerência. Então havia uma incoerência entre o que os fariseus diziam, né? E o que eles praticavam. O coração deles estava cheio de ódio, o coração deles estava cheio de desejo de matar o Senhor Jesus. E por fim, meus irmãos, é interessante, né? Jesus, no verso 44, ele revela claramente para os fariseus quem de fato é esse pai daqueles seus ouvintes ali, daqueles que estavam confrontando Jesus. O verso 44, Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqueles homens, eles pensavam que conheciam a Deus, não conheciam. Pensavam que eram descendência de Abraão, eram filhos de Abraão, e Jesus disse que eles não eram. Pensavam que eram filhos de Deus também. Jesus mais uma vez contesta, porque ele não ama o Senhor Jesus, que veio de Deus. Eles também não são filhos de Deus, mas aí ele identifica claramente que eles são filhos do diabo. E o que era que identificava isso? A mentira que estava no coração deles, o desejo de matar, que era algo que procedia de Satanás. Então ele foi homicida, ou seja, assassino, aquele que mata, né, desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. E o pior, meus irmãos, é que Jesus diz: olha, vocês querem satisfazer o desejo de vosso pai, né? Vocês querem satisfazer o desejo de vosso pai. Irmão Douglas hoje de manhã falou de algumas verdades, e eu lembro que muitas vezes alguns pecados, né, são bem aparentes, né, bem visíveis, e todo mundo às vezes fala, né, faz aquela coisa. Mas, como eu falei antes, a respeito do nosso coração, muitas vezes lá dentro do nosso coração, há pecados que são de igual modo danosos, né, para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade. E muitas vezes só nós
conhecemos, somente nós conhecemos, né? E às vezes só quando a gente vê o resultado deles explícito é que a gente percebe. Mas a Bíblia ela fala de muitos pecados, né? Por exemplo, o ódio, aquele que odeia o seu irmão, a Bíblia leva à categoria de assassinato. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. A Bíblia também fala que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, há muitos desejos do nosso coração, né? Do coração do homem que não conhece a Deus, ou às vezes até pensa conhecer, né? Que leva ele a parecer mais, leva a pensar mais, a parecer mais parecido com o maligno do que com Deus. Então esses homens, eles pensavam que pertenciam a Deus, mas as suas obras revelavam a quem de fato eles eram filiados, a quem de fato com quem de fato eles pareciam. Meus irmãos, pareçamos com o Senhor Jesus. Voltemo-nos cada vez mais para o Senhor Jesus. Busquemos a Ele de todo o coração, né? Nós, na nossa caminhada aqui na terra, né, a nossa vida ela é bombardeada por toda sorte de ação do inimigo. Pode ter certeza que o inimigo vai usar de todos os artifícios, mídia, enfim, tudo que está ao seu alcance, ao seu serviço, para atingir o nosso coração, para atingir a nossa vida, para atingir o nosso relacionamento com Deus. Mas nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Nós aceitamos pela fé aquilo que Ele fez, o sacrifício lá na cruz do Calvário. E isso nos torna conhecedores da verdade. Isso nos identifica com o Senhor Jesus, isso nos identifica com o Pai. Então, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E o Senhor Jesus, na ocasião, diz: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. A obra de transformação é o Espírito Santo que faz por intermédio da palavra dEle, né? Então, meus irmãos, cada dia mais, nós precisamos nos apegar a Deus, né? Vivamos a vida cristã, né, de modo sincero. Nós precisamos avaliar o nosso coração, a nossa vida, o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com Deus, de modo que, ao chamarmos Deus de Pai, né, seja algo de perto, algo vivenciado, como Jesus disse: olha, eu e o Pai somos um. O Pai que me enviou, Ele está comigo, não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que Lhe agrada. Em nome de Jesus, meus irmãos, que nós também procuremos fazer sempre o que agrada a Deus, sempre o que vem glorificar o nome de Deus. E certamente, né, nós teremos um precioso galardão. Deus, Ele disse a Abraão: Abraão, o teu galardão será grandioso, né? O teu galardão será grandíssimo, né? Então Deus, Ele tem um galardão para aquele que busca por Ele, né? Lá em Hebreus diz que que aquele que se aproxima de Deus, né, creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então que nós olhemos, foquemos em nosso Deus, sigamos as pisadas do Senhor Jesus, porque em Deus, né, a nossa vida, o nosso esforço, como diz a palavra, não é vão. Amém?